vento de outono soprava com força pelas avenidas intermináveis da cidade de Nova York, serpenteando entre os arranha-céus de vidro reluzente. Olivia Carter, 27 anos, desceu do metrô segurando sua bolsa e uma pasta fina. Mas hoje, ela não era apenas mais uma candidata a emprego. Hoje, ela entrava oficialmente em seu novo cargo, assistente executiva pessoal de Ethan Blake, CEO da Blake and Partners Realty, uma das mais poderosas imobiliárias de Manhattan. Apenas 3 dias antes, Olivia havia esperado na fila para uma entrevista, entre dezenas de candidatos de terno impecável, e mesmo com todos aqueles currículos brilhantes e diplomas de faculdades renomadas, Ethan Blake a escolheu. Ela que não tinha um sobrenome da Ivy League, nem conexões influentes, mas que tinha um olhar firme e anotações meticulosas. O motivo? Sua disciplina e determinação incansável. As portas automáticas de vidro se abriram diante dela. Ao entrar no saguão, Olivia estremeceu levemente com o ar-condicionado e com a energia palpável do lugar. Funcionários de terno escuro falavam ao telefone em tom apressado, trocavam acenos rápidos e cumprimentos curtos. Ela prendeu uma mecha solta de cabelo atrás da orelha e sussurrou para si mesma: "Segure esse emprego, pelo Liam." "Senhorita Carter." Uma voz profunda e clara cortou o barulho. Virando-se, ela viu Ethan Blake parado no corredor, que levava a um elevador privativo. Usava um terno cinza perfeitamente alinhado, queixo erguido, olhos cinza-aço que pareciam atravessar cada pensamento oculto. "Bom dia, senhor", murmurou Olivia, inclinando levemente a cabeça. Ela sabia que gentilezas não significavam nada para um homem como ele. "Me acompanhe", disse ele seco, virando-se. Olivia apressou o passo para acompanhá-lo. Notou como seu andar era firme e preciso, assim como ele. Disciplinado, frio e intolerante com erros. Seu escritório executivo ocupava o último andar, com uma vista ampla do horizonte da cidade. Ethan sentou-se em uma cadeira giratória de couro preto, atrás de uma mesa espaçosa, lançando um olhar para Olivia, que permanecia em pé, timidamente, à sua frente. "Isso é tudo", ordenou com simplicidade. Olivia colocou a pasta suavemente sobre a mesa e sentou-se de frente para ele, o coração ainda disparado. Ela havia preparado tudo: lista de clientes, agendas de reuniões, arquivos de projetos. Cada detalhe organizado em seu caderno azul. Nenhum erro era permitido, nenhuma falha tolerada, porque ela ainda tinha Liam, seu filho de 5 anos, esperando por ela no Queens. Ethan folheou rapidamente a pasta, tamborilando os dedos sobre a mesa. "Preciso que todas as reuniões desta semana sejam agendadas consecutivamente, sem sobreposições, sem desculpas." "Sim, senhor. Já organizei sua agenda para os próximos 7 dias", respondeu Olivia com calma, entregando-lhe o cronograma impresso. Ethan levantou os olhos, aqueles olhos profundos e perscrutadores, como se tentassem enxergar sua alma. Olivia manteve o sorriso educado. Por dentro, repetia para si mesma: "Não tenha medo, Olivia. Você consegue." A manhã se arrastou entre ligações intermináveis, instruções ríspidas e uma tensão sufocante. Só quando Ethan lhe deu as costas, Olivia permitiu-se um pequeno suspiro de alívio. Ela sabia de uma verdade: um único deslize e perderia tudo. Porque esse emprego e Ethan Blake jamais perdoariam um erro. Logo, Olivia tornou-se assunto entre os colegas. Mesmo sem buscar atenção, chegava sempre antes de todos. Conferia os e-mails, imprimia documentos, organizava a agenda de Ethan com precisão cirúrgica. Em meio a assistentes experientes e acostumadas à política do escritório, sua dedicação silenciosa gerava inveja. Mas Olivia não se importava. Fofocas não significavam nada quando, todas as noites, ela destrancava a porta de seu pequeno apartamento em Warren e encontrava Liam com um desenho rabiscado
e um sorriso no rosto. Ela se lembrava todos os dias. Enquanto eu tiver esse emprego, ninguém vai roubar o futuro do meu filho. O que ela não esperava era o crescente interesse de Ethan Blake. Certa manhã, ao colocar o café em sua mesa polida, a voz baixa dele a surpreendeu. Olivia, você chegou tarde em casa ontem? Sua mão congelou na alça da xícara. Eu saí no horário, senhor. Você mora sozinha? Perguntou ele sem tirar os olhos da tela do laptop. As palavras atravessaram seu peito. Moro com a família, respondeu Olivia, suavizando o tom. Ethan assentiu levemente, como se arquivasse mentalmente a resposta. Não disse mais nada, mas de tempos em tempos, seu olhar atento recaía sobre ela, enquanto servia chá, organizava pastas ou atendia chamadas, e, a cada vez, o coração dela acelerava. Dia após dia, suas perguntas tornaram-se mais pessoais. O que costuma fazer nos fins de semana? Alguém vai te buscar depois do trabalho? Você não parece alguém solteira. A cada vez, Olivia forçava um sorriso educado e desviava o assunto para o trabalho. Já vou enviar o novo contrato, senhor. Apesar da fama de frio, Ethan começou a demonstrar gestos pequenos e inesperados. Numa tarde, ao vê-la equilibrando uma pilha de arquivos quase do tamanho dela, saiu calmamente do escritório e os tirou de seus braços. Me dê isso. Prefiro não ver minha assistente processando a empresa por tornozelo torcido. Olivia piscou, surpresa, murmurando. Obrigada, senhor. Antes de se virar, ele levou a pilha, como se não pesasse nada. Esses momentos fugazes de preocupação deixavam Olivia mais confusa do que confortada. Ela sabia que Ethan Blake não era um homem que se abria com facilidade. Ele era um muro de aço. Então por que esse muro parecia se rachar sempre que olhava para ela? Naquela noite, em seu pequeno quarto no Queens, Olivia sentou-se ao lado de Liam, adormecido. Seu cabelo macio espalhava-se sobre o travesseiro. Ela sussurrou na escuridão. A mamãe precisa ser mais forte, Liam. Não importa o que aconteça, ninguém pode descobrir sobre você. Na beira da cama, observava-o dormir em paz. A luz suave iluminava seu rosto inocente, os cílios longos repousando sobre as bochechas rosadas. Ela acariciou os fios sedosos e uma lágrima solitária escorreu silenciosamente sobre o cobertor. Olivia odiava noites como aquela, quando o silêncio era alto demais e as memórias voltavam como ondas. Memórias que havia enterrado por 5 anos. Naquela época, ela tinha apenas 22. Era o aniversário de Chloe, sua melhor amiga da faculdade. Olivia nunca gostara de festas, mas foi por consideração a Chloe. A comemoração aconteceu numa cobertura luxuosa, vinho girando na taça, música alta abafando risos e flertes. Olivia bebeu demais. Ela não sabia que seu limite era tão vergonhosamente baixo. Em meio à névoa da embriaguez, lembrava-se apenas dos olhos escuros de um estranho, do cabelo preto arrumado com perfeição, da voz grave e calorosa, de uma mão firme segurando a sua com força na pista de dança. Trocaram palavras triviais. De alguma forma, acabaram juntos em uma cama desconhecida, num quarto luxuoso, que exalava perfume caro. Ela nunca ousou chamar aquilo de amor. Foi apenas uma noite embriagada, turva demais para lembrar com clareza, doce demais para resistir. E, ao amanhecer, quando fechou os olhos por um instante, ele já havia partido. Só restava o cheiro dele nos lençóis frios. Nunca soube seu nome, sem telefone, sem bilhete, nada além de uma lembrança nebulosa que a enchia de vergonha e vazio. Nos dias que se seguiram, Olivia se torturou com culpa. As palavras duras de sua mãe cortaram mais fundo que facas. Mas quando descobriu que Liam estava crescendo dentro dela, soube que não havia mais volta. Escolheu ficar com seu bebê, enfrentar as fofocas, os olhares piedosos e criá-lo sozinha. Agora, observando Liam dormir,
Olivia sentia uma dor profunda e uma gratidão silenciosa. Dor por um filho que nunca teve um pai para chamar de papai. Gratidão pelo menino que a salvara de suas noites mais escuras. Ela se inclinou, beijou suavemente a testa dele e sussurrou entre lágrimas: "Me perdoa por ter te trazido a este mundo sem um pai ao seu lado." Olivia não fazia ideia de que, enquanto enxugava as lágrimas da testa de Liam e caía no sono tarde da noite, em outro lugar, Ethan Blake permanecia acordado, em seu luxuoso escritório no último andar da Blake and Partners Realty. As luzes ainda estavam acesas, embora o relógio já passasse da meia-noite. Ethan recostava-se em sua cadeira de couro, os olhos fixos em uma proposta de projeto que não conseguia absorver. Sua mente repassava a imagem de Olivia, a cabeça abaixada, a voz tímida pedindo para sair no horário, o olhar evasivo sempre que ele perguntava sobre sua família. Há semanas, Ethan vinha percebendo algo estranho. Olivia nunca ficava até mais tarde. No exato momento em que o relógio marcava 18 horas, ela organizava os arquivos, conferia a agenda do dia seguinte e desaparecia na noite. Nada de confraternizações, nada de amigos, nenhum rastro, como se escondesse uma vida inteira por trás do sorriso calmo. A princípio, Ethan dizia a si mesmo: "Isso não é da minha conta, contanto que ela trabalhe bem." Mas aquela curiosidade criou raízes e cresceu, até consumi-lo. Então veio aquela noite chuvosa. A garoa de Nova York transformou-se em chuva firme. Olivia estava do lado de fora da torre de escritórios, segurando uma pasta contra o peito, os olhos vasculhando a rua em busca de um táxi. Ethan, recém-saído de uma longa ligação, aproximou-se dela. "Vou te levar em casa", disse com firmeza, sem deixar espaço para recusa. Olivia se assustou, deu um passo para trás e balançou a cabeça rapidamente. "Não precisa, senhor. Vou de táxi." "Obrigada, senhor. Estou bem." Antes que ele pudesse insistir, ela atravessou a calçada apressada, desaparecendo na chuva. Ethan ficou ali, a testa franzida. Um segundo depois, destravou seu elegante Range Rover preto, ligou o motor e seguiu discretamente as luzes traseiras do táxi que ela havia pego. A chuva martelava mais forte enquanto ele a seguia até um bairro modesto no Queens. Desligou os faróis e esperou em silêncio à distância. Pelo para-brisa, viu Olivia apagar o motorista, puxar o casaco com força ao redor dos ombros e correr em direção a um prédio de tijolos antigos. Mas o que apertou o peito de Ethan não foi a rua decadente, nem o prédio desgastado. Um garotinho correu pelo corredor, radiante. "Mamãe!" Olivia se agachou de braços abertos para abraçá-lo. Naquele breve instante, um poste iluminou o rostinho da criança, e o coração de Ethan se contorceu dolorosamente. Aquele cabelo escuro, aqueles olhos, aquelas maçãs do rosto familiares, um fantasma de seu próprio reflexo. Aquele menino. Por que ele se parece tanto comigo? Ethan mal conseguiu dormir naquela noite. Ao amanhecer, contratou vigilância discreta para observar Olivia. Encontraram uma oportunidade no parquinho local, deram um doce ao menino, fizeram perguntas inocentes, recolheram um fio de cabelo solto, suficiente para levar direto ao laboratório. Na mente de Ethan, uma verdade ecoava sem parar. "Olivia Carter, o que exatamente você está escondendo de mim?" 4 dias depois, havia um envelope fino sobre a mesa de Ethan. Apenas algumas folhas dentro, mas com peso suficiente para sufocar um arranha-céu inteiro. Ethan abriu com os dedos ligeiramente trêmulos. Os resultados do teste de DNA, o logotipo de um laboratório renomado, compatibilidade 99,9%. Essas palavras atingiram seu peito como um soco. Ele apertou as páginas com tanta força que elas se amassaram em sua mão. Uma tempestade de perguntas rugia em sua mente.
Por que ela escondeu isso? Por que não me contou? Por que deixou meu filho crescer sem um pai? Naquela noite, Ethan permaneceu trancado em seu escritório. Do lado de fora, Nova York brilhava infinitamente, mas por dentro, ele se afogava em culpa e arrependimento cru. Repassava em sua cabeça aquela festa fatídica, a garota jovem, de olhos brilhantes, que corava. Quando ele serviu o vinho para ela, haviam rido, dançado, deixado o álcool apagar todos os limites. Na manhã seguinte, ele acordou primeiro, saiu sem olhar para trás, levando consigo um arrependimento que agora dilacerava sua alma. Ele a deixara para carregar tudo sozinha. E agora, aquele menino, Liam, com os mesmos olhos, o mesmo riso, havia crescido enquanto Ethan perseguia dinheiro, poder e casos sem significado. Apertando os resultados do teste em mãos, Ethan se levantou num salto. Ele precisava ouvir Olivia admitir. Precisava de respostas. E precisava de Liam. Precisava ser pai dele, com ou sem o consentimento dela. Na manhã seguinte, Olivia mal havia pisado no escritório quando viu Ethan parado ao lado de sua mesa. Aqueles olhos cinzentos, normalmente gélidos, agora pareciam um lago congelado prestes a se partir por dentro. Antes mesmo que pudesse colocar a bolsa sobre a mesa, ele praticamente a arrastou para seu escritório. A porta se fechou com força, selando os olhares curiosos do corredor. Ethan jogou os papéis sobre a mesa, a voz áspera. Explique isso. Olivia encarou as palavras familiares. O sangue sumiu de seu rosto. Ela levantou o olhar, encontrando os olhos dele, e neles não havia só raiva, mas uma dor profunda, crua. Você fez um teste de DNA no Liam? Sua voz falhou. Sim. E ele diz que ele é meu filho. Você algum dia ia me contar a verdade, Olivia? Ou planejava escondê-lo de mim para sempre? Mas Olivia apenas balançou a cabeça, os lábios tremendo. Virou o rosto, recusando-se a encarar aquele olhar cortante. Eu não sei do que você está falando. Sua voz saiu num sussurro quase inaudível, mas inabalável. O silêncio caiu, afiado como navalha. A mandíbula de Ethan se contraiu até suas têmporas pulsarem. Ele queria gritar, forçá-la a confessar, arrancar a verdade com palavras. Mas Olivia apenas ficou ali, imóvel, como um muro de pedra guardando seu segredo atrás de camadas de medo. As mãos de Ethan se cerraram em punhos. Está me tirando para idiota, Olivia? Eu sei a verdade agora. Quanto tempo achou que poderia escondê-lo? Ele é meu filho, e não vou deixar ninguém me impedir de ser o pai dele. Olivia não respondeu. Abaixou a cabeça, juntou seus arquivos e fugiu daquele escritório sufocante. Seu coração batia tão forte que seus ouvidos zumbiam com as palavras de Ethan. Saiu correndo do prédio, pegou um táxi rumo ao Queens, como se tentasse fugir de um pesadelo. A chuva da tarde batia com força nas janelas, embaçando a cidade e seus pensamentos caóticos. De volta em casa, Olivia caiu de joelhos no quarto de Liam, abraçando-o com força, enquanto ele brincava com seus bloquinhos de Lego. O menino a olhou, piscando inocente. Mamãe, o que houve? Olivia apenas balançou a cabeça, enterrando o rosto no cabelo aquecido pelo sol. Seu coração se rasgava enquanto a realidade a esmagava. O pai de Liam, o homem que ela lutara tanto para apagar, era Ethan Blake. Parte dela queria gritar, chorar, fugir daquela cidade para nunca mais voltar, mas sabia que já não tinha o direito de fugir. Ethan sabia, e ela sabia que ele não deixaria isso morrer. O que Olivia mais temia agora era perder Liam, perder a única coisa que lhe restava. Nos dias que se seguiram à descoberta de Ethan, o ar dentro da empresa ficou denso e pesado. Ethan já não escondia mais o modo como seus olhos a seguiam sempre que Olivia passava pelo corredor. Sussurros e olhares percorriam os bastidores, alimentando a tensão invisível que ligava o CEO frio à sua dedicada assistente. Mas outra tempestade se formava, uma que empurraria Olivia até o limite.
Naquele dia, enquanto Olivia se inclinava sobre sua mesa organizando arquivos, as portas de vidro do escritório se abriram. O som agudo de saltos de estilete ecoou pelo chão de mármore. Uma onda de perfume forte chegou antes mesmo que a mulher falasse. Olivia Carter. A voz quente e afiada cortou o silêncio como uma agulha. Olivia levantou os olhos e se deparou com Vanessa Morgan, a mulher que, segundo inúmeros boatos, era a noiva secreta de Ethan Blake. Vanessa vestia um vestido carmesim de grife, os cachos escuros impecavelmente arrumados, os lábios pintados num vermelho sangue. Tudo nela gritava riqueza, poder e uma ameaça doce e perigosa. Em que posso ajudá-la, senhorita Morgan? Olivia manteve o tom educado, mas sob a mesa suas mãos tremiam. Vanessa sorriu de lado, aproximando-se, inclinando-se para sussurrar ao ouvido de Olivia. Você realmente achou que eu não descobriria? Ethan está perdendo a cabeça por sua causa. Acha mesmo que uma qualquer como você merece ele? Olivia engoliu em seco, prestes a se levantar, mas a mão bem feita de Vanessa a segurou pela mesa. As unhas vermelhas cravaram dolorosamente em sua pele. Ouça bem, Olivia Carter. Já deixei você se safar por tempo demais. Saia desta empresa. Saia da vida do Ethan. Leve esse seu pirralho e desapareça de Nova York. Não me obrigue a sujar minhas mãos. Cada palavra apertava o pescoço de Olivia como uma cobra venenosa. Seu pulso trovejava nos ouvidos. Lutando para manter a calma, ela puxou a mão de volta e forçou um sorriso tenso. Me desculpe. Não sei do que está falando. Vanessa bufou com desprezo, lançando um olhar para a porta fechada do escritório de Ethan. Você realmente acha que ele escolheria você? Estou noiva dele há 3 anos. Você é só uma diversão temporária. Uma mulher como você não pertence ao meu mundo. Com isso, Vanessa pegou a pasta de Olivia e a jogou no chão. Papéis voaram por todo lado. Um pequeno suspiro escapou da garganta de Olivia, mas ela o conteve, ajoelhando-se para recolher as folhas como uma marionete sem vida. A porta do escritório de Ethan se abriu naquele instante. Ele congelou ao ver Vanessa dominando Olivia, e os olhos de Olivia arregalados de desespero. Vanessa... Sua voz estalou, como gelo partindo. Mas Olivia não esperou que ele se aproximasse. Ela apertou os arquivos espalhados contra o peito e disparou para fora da sala, ignorando o grito rouco de Ethan ecoando pelo corredor. Dentro de sua mente, apenas um pensamento soava claro como um tambor. Ela precisava sair dali. Agora, antes que perdesse Liam, antes que perdesse tudo. Na manhã seguinte, o céu de Nova York estava cinzento e pesado, prenunciando a tempestade que se formava. Olivia estava diante do espelho, ajustando a gola do casaco, sua imagem cansada refletindo uma mulher esgotada de toda a confiança. Dentro da bolsa, repousava sua carta de demissão, uma folha fina que ela reescrevera durante a noite inteira, com as mãos trêmulas. Ao entrar pela última vez na Blake & Partners Realty, o coração de Olivia martelava no peito. Ela sabia que, em poucos minutos, tudo o que havia sustentado desmoronaria, mas pelo menos Liam estaria seguro. Olivia parou diante da mesa de Ethan, os dedos apertando um envelope branco com sua carta de demissão. Não havia dormido. Os olhos estavam inchados e vermelhos. Ainda assim, quando falou, sua voz saiu calma, quase anormalmente firme. Esta é minha demissão. Entregarei tudo ainda hoje. Ethan, imerso em papéis, levantou o olhar bruscamente, congelando ao vê-la. Os olhos correram do envelope para seu rosto, escurecendo como um céu prestes a desabar. Olivia, largue isso. Precisamos conversar. Sua voz falhou, carregando um leve apelo, mas Olivia balançou a cabeça, depositando o envelope com firmeza diante dele, a mão tremendo levemente. Não há mais nada a dizer, Ethan. Já tomei minha decisão. Ethan empurrou a cadeira para trás com violência, levantando-se tão rápido que as pernas rangeram.
Rodeou a mesa, bloqueando o caminho dela, os olhos cinzentos tempestuosos e nus. Você vai simplesmente fugir? A Vanessa mentiu. Eu nunca estive noivo dela. Tudo foi uma encenação. Ela se agarra ao meu nome por interesse. Eu nunca... Chega. Olivia o interrompeu, o tom baixo, mas decidido. Evitou o olhar dele e deu um passo para trás. Ethan, não me importa se é verdade ou não. Tudo que sei é que o Liam não precisa de mais ninguém além de mim. Não vou deixá-lo ser arrastado para fofocas, nem entre os seus jogos e mulheres como Vanessa. Ethan segurou seu pulso, a voz se quebrando. Me desculpa por ter te deixado sozinha todos esses anos. Eu errei, mas não me tire ele. Deixa eu consertar isso. Eu vou proteger vocês dois. Confia em mim. Mas Olivia balançou a cabeça, soltando suavemente os dedos dele de seu pulso. Já é tarde demais, Ethan. Você não entende. Tudo que eu quero é paz para o meu filho. Não um pai rico e poderoso cercado de escândalos. Ela deu um passo para trás, em direção à porta, respirando fundo. Os olhos brilharam com lágrimas, mas se mantiveram firmes. Por favor, não nos procure mais. Com isso, Olivia se virou e fugiu da sala como um fantasma atravessando a porta, deixando Ethan parado, congelado, em meio à tempestade de raiva e impotência. Naquela noite, enquanto o pôr do sol dourava o horizonte de Manhattan, Olivia segurava Liam apertado, subindo com ele no carro de uma velha amiga. Afastaram-se das luzes ofuscantes e dos boatos sufocantes da cidade. Uma hora depois, o carro parou diante de uma casa modesta, nos subúrbios tranquilos de Nova York. Na varanda, sua mãe a esperava, de braços abertos. Olivia abraçou Liam ainda mais forte e sussurrou: Estamos em casa agora, Liam. Aqui, eu sempre vou te proteger. Uma semana se passou desde que Olivia desapareceu com Liam. Ethan Blake era como uma fera enjaulada, vagando por noites sem dormir. O último andar da Blake & Partners permanecia aceso, mas, em vez de revisar projetos, ele encarava monitores de vigilância, relatórios de investigadores particulares, pilhas de documentos antigos de Olivia, tudo intocado sobre sua mesa imensa. A cada segundo, uma pergunta martelava sua mente. Onde você está, Olivia? Até quando pretende se esconder de mim? Vanessa tentou vê-lo várias vezes, mas ele a expulsou sem dizer uma palavra. Agora, ninguém importava. Apenas a mulher que havia partido levando o filho que ele nunca tivera a chance de chamar de seu. Numa esquina suburbana silenciosa, Olivia acreditava ter apagado todos os seus rastros. Todas as manhãs, levava Liam ao jardim, nos fundos da casa da mãe, ensinando-o a colher ervas e regar as flores. O riso do menino enchia o ar fresco, seu cabelo preto refletindo o sol da manhã, alheio à tempestade que se aproximava dia após dia. Mas Olivia sabia que aquela calmaria não duraria. Notava faróis estranhos passando pela janela tarde da noite. Ouvia carros desconhecidos estacionando próximos, partindo assim que as luzes eram apagadas. Certa noite, depois que Liam adormeceu em seus braços, Olivia segurou os ombros pequenos dele com força, sussurrando como se tentasse convencer a si mesma. Ninguém vai te tirar de mim. Ninguém. Mas Ethan já não era mais um homem que esperava. Após vasculhar Manhattan e seus arredores por dias, ele mesmo dirigiu pela noite, seguindo a última pista, o antigo endereço da mãe de Olivia. Seu Range Rover preto parou em frente a uma casa simples de madeira, cercada por canteiros de margaridas brancas. Ethan desceu, sua sombra se estendendo pelo caminho de cascalho. Toda a raiva, o ressentimento, se romperam, dissolvendo-se numa única preocupação crua. Respirou fundo, ergueu a mão para bater, mas congelou ao ver, pela janela, uma cena que lhe rasgou o peito. Olivia, sentada de pernas cruzadas no chão da sala, a luz suave de um abajur que emoldurava seu cabelo escuro. Em seu colo, Liam dormia encolhido,
uma das mãos pequenas agarrada à blusa da mãe. A cena era serena, dolorosamente íntima, e ele soube. Ele nunca pertenceu de verdade àquele mundo. A mão de Ethan se fechou em punho. Uma gota fria de chuva escorreu por sua bochecha, mas seus olhos já não vacilavam. Desta vez, Olivia Carter, não vou deixar você fugir de novo. A batida na porta ecoou pela noite suburbana e úmida. Do lado de fora, Ethan estava parado sob o alpendre de madeira, a chuva encharcando seus ombros. Engoliu em seco, o coração martelando como um tambor dentro do peito. A porta de madeira se abriu com um rangido. Dona Helen, mãe de Olivia, apareceu iluminada pela luz quente da sala. Seus olhos bondosos congelaram brevemente ao ver o homem alto, exausto, cujo olhar ardia em esperança desesperada. Me desculpe, estou procurando por Olivia e Liam, disse Ethan, a voz trêmula. Dona Helen estreitou os olhos, escondendo rapidamente a surpresa. Balançou a cabeça e segurou firme a maçaneta como uma barreira. Você está na casa errada, rapaz. Não tem nenhuma Olivia aqui. Ethan cerrou os dentes, os olhos avermelhados pelas noites em claro. Não era mais o CEO frio. Era um pai, implorando para segurar o filho nos braços. Por favor, eu imploro. Só quero vê-la. Só preciso falar com ela e com o Liam. Só por um minuto. Por favor, senhora. Por favor. Ethan caiu de joelhos no alpendre, a voz se quebrando entre a chuva e as lágrimas. Dona Helen olhou para aquele homem ajoelhado, tão grande, agora parecendo um menino perdido. Seu coração apertou. Ela sabia o quanto Olivia havia sofrido, mas também viu nos olhos de Ethan uma honestidade tão crua que nenhuma mentira poderia esconder. Suspirou, a voz embargada. Levante-se, filho. Não molhe minha varanda. Venha. Entre. Olivia ouviu a porta se abrir. Ouviu os passos pesados cruzando o assoalho de madeira. Ela sabia quem era. Tinha desejado que ele nunca encontrasse aquele lugar. Mas no fundo, sempre soube que ele não desistiria. Parada, embalando Liam nos braços, Olivia se virou para encarar Ethan. Seus olhares se cruzaram, pesados de memórias, arrependimentos e 1000 palavras não ditas. Ethan deu um passo à frente, a voz embargada pelas lágrimas que lutava para conter. Olivia, me desculpa. Por favor, não me afaste mais. Não leve o Liam embora de mim. Eu sei que errei, mas juro que vou consertar tudo. Me deixa ser o pai dele. Me deixa proteger vocês dois. Olivia apertou os lábios, os ombros tremendo. Ela havia prometido a si mesma ser forte, inabalável, mas ali, um simples "me desculpa" havia destruído toda a sua armadura. Ethan, você não entende. Liam é tudo para mim. Eu não posso perdê-lo. Não posso dividi-lo com ninguém. Ethan deu mais um passo. Sua mão trêmula alcançou a dela enquanto ela segurava Liam. Eu não quero tirar ele de você. Eu estou implorando. Me deixa ser o pai dele. Só uma vez. Me deixa chamá-lo de meu filho. Deixa ele me chamar de papai. Só uma vez. Se ele não quiser, eu vou embora para sempre. Olivia desabou. Lágrimas quentes escorreram sobre os cabelos de Liam. O menino se remexeu, aconchegando-se ainda mais. Ela olhou para Ethan. Os olhos dele já não tinham orgulho. Apenas um homem implorando, despido de tudo. Ela assentiu, a voz se quebrando como o vento noturno. Está bem. Você pode vê-lo. Ethan caiu de joelhos, ficando na altura dos olhos sonolentos de Liam. O menino piscou, sua mãozinha tocando a bochecha úmida de Ethan. Um segundo depois, sua voz suave e tímida caiu como trovão na alma de Ethan. Papai. Aquela palavra, a primeira, os destruiu por dentro. Olivia se agarrou ao ombro de Ethan chorando. Ethan envolveu mãe e filho com os braços fortes, apertando-os como se tentasse segurar todo o seu mundo perdido naquele instante frágil. A amargura derreteu. Só restou um sussurro trêmulo dentro daquele abraço apertado e cheio de lágrimas.
Papai está aqui. Papai ama você tanto. Me perdoa. Eu estou aqui agora. Naquele círculo apertado de calor, os três choraram até que não restassem mais palavras. Ethan nunca imaginou que choraria por causa de uma criança, um garotinho com seus olhos, seu sorriso, que havia passado os primeiros anos da vida sem ele. Olivia encostou a bochecha no ombro de Ethan, sentindo o calor sólido que ela tanto odiava e desejava. A respiração dele tremia, como se temesse que ela desaparecesse se ele a soltasse. A alguns passos dali, Dona Helen enxugava discretamente as lágrimas que lhe queimavam os olhos. No fundo, ela compreendia. Não importava o quanto Olivia corresse. A verdade a alcançaria. Liam precisava de um pai. E Olivia precisava de braços mais fortes que os seus. Ethan afrouxou lentamente o abraço, segurando o rostinho de Liam com as duas mãos. A voz tremia, mas carregava uma promessa firme. Olha para mim, Liam. Papai promete. A partir de hoje, você nunca mais vai chorar sozinho. Papai vai estar aqui, com você e com a mamãe. Para sempre. O menino riu, os dedinhos batendo no nariz de Ethan, os olhos brilhando. Papai promete? Ethan riu. O primeiro riso verdadeiro após dias sem fim nas sombras. Inclinou-se e beijou a testa de Liam com ternura. Papai promete, papai jura, cruzando o coração. Os dedos de Olivia se entrelaçaram com os dele, e um calor suave percorreu o toque simples, lavando anos de dúvida. Os olhos dela se suavizaram, não mais desconfiados, não mais com medo, apenas o homem que ela um dia amou, e ainda amava, embora tivesse jurado esquecê-lo. Ethan, sua voz era leve como a brisa. Tem certeza de que não vai fugir de novo? Ethan olhou fundo nos olhos cheios de lágrimas dela, encostando suavemente sua testa na dela. Eu posso perder tudo, mas nunca mais vou perder você e Liam. Lá fora, a chuva finalmente cessava. Dentro da casa de madeira aconchegante, o calor voltava pela primeira vez em anos. Dona Helen preparava chá quente, observando a pequena família reunida sobre o tapete diante da lareira. Todos sabiam que ainda havia tempestades à espera, mas enquanto houvesse confiança e amor entre eles, nenhuma tempestade seria capaz de destruí-los. Ethan levantou os olhos, olhando para Olivia, e depois para Liam, aconchegado contra ele. Naquele momento fugaz, Ethan Blake, o homem que um dia acreditou que poder e dinheiro eram tudo, finalmente entendeu. A família era o que ele trocaria o mundo inteiro para manter. Na manhã seguinte, o céu de Nova York estava anormalmente azul, como se a cidade inteira soubesse que um menininho estava prestes a segurar a mão do pai, sob o sol, pela primeira vez. Ethan vestia um suéter simples e jeans escuros, bem longe do CEO impecável que todos conheciam. Ajoelhou-se para amarrar o cadarço do tênis de Liam na varanda. O menino pulava animado, os olhos brilhando como um pequeno sol. Pronto, meu herói? Ethan perguntou, com uma risada vibrando no peito. Sim, vamos, papai. Liam gritou, agarrando a mão de Ethan como se nunca fosse soltá-la. Olivia se encostou à porta, observando pai e filho caminharem em direção ao Range Rover estacionado junto ao portão. Dentro dela, a felicidade florescia, mas também crescia um medo frágil. Medo de perder, medo de acreditar e ser despedaçada novamente. O Central Park os recebeu com o sol suave da primavera. Ethan ergueu Liam nos ombros, correndo pelos gramados verdes. A cada passo, uma explosão de risadas. O riso de Liam ecoava entre as árvores. Olivia vinha logo atrás, devagar, tirando fotos de cada alegria passageira. Liam gritando, ao ver bolhas flutuando ao redor. Liam abrindo os braços enquanto Ethan, fingindo ser um monstro, o perseguia em volta de uma árvore. Ao meio-dia, os três descansaram sob a sombra de um velho bordo. Ethan enxugou o suor da testa de Liam e abriu um potinho de sorvete. O menino devorou com entusiasmo, sujando as bochechas, o queixo e até os cabelos.
Ethan ria, limpando-o desajeitadamente. Papai é meu super-herói. Liam de repente gritou, brandindo sua colher de sorvete como uma espada contra Ethan, fazendo os passantes rirem. Ethan o abraçou apertado, enterrando o rosto nos cabelos com cheiro de baunilha de Liam, a voz embargada de amor. O papai te ama mais do que tudo. Olivia estava sentada a poucos passos de distância, a luz do sol iluminando seus cabelos escuros, os olhos brilhando. As fotos de hoje, o riso de hoje, tudo era bonito demais para acreditar, frágil demais para acreditar que poderia durar para sempre. Ela apertou a câmera, o coração puxado entre esperança e medo, como um fio fino. Mas pela primeira vez em 5 anos, ela se permitiu desejar. Desejar que Liam sempre tivesse aquele homem ao seu lado. Desejar que dessa vez, Ethan cumprisse sua promessa. À tarde, o sol já baixava sobre os caminhos de paralelepípedos. Em um banco do parque, Liam cochilava, aninhado no peito de Ethan, murmurando suavemente: "Papai, super-herói." Ethan levantou o olhar e encontrou os olhos de Olivia. Ele sorriu, não mais frio, mas transbordando gratidão e uma promessa não dita. Uma única lágrima escorreu pela bochecha de Olivia, desaparecendo no crepúsculo dourado. Ela sussurrou para si mesma, como uma prece: "Por favor, que meu filho tenha mesmo um pai desta vez." Uma semana depois daquele primeiro dia de paternidade, Ethan nunca mais voltou aos corredores polidos da Blake & Partners. Tirou uma licença prolongada, pela primeira vez na vida abandonando contratos grandiosos e metas financeiras, para aprender a ser pai. Um papel desconhecido, mas mais valioso que qualquer acordo bilionário. Ao amanhecer, as pessoas não viam mais o CEO frio, ao lado de seu carro de luxo, em frente ao arranha-céu. Em vez disso, viam um homem simples empurrando uma bicicleta pequena com Liam, empoleirado atrás, usando um boné vermelho, rindo enquanto passeavam por ruas tranquilas. Na aconchegante casa de madeira suburbana, a cozinha estava sempre aquecida. Dona Helen sorria ao ver a filha preparando o café da manhã, enquanto Ethan descascava ovos com dificuldade, misturando leite para Liam. Sempre que sua mão desajeitada tocava a de Olivia, eles trocavam olhares tímidos, como dois apaixonados se redescobrindo. Naquela tarde, Ethan sentou-se nos degraus da varanda, com Liam dormindo em seu colo. Olivia saiu em silêncio e colocou um cobertor sobre os ombros do filho. "Você vai ter que voltar à empresa logo", disse ela suavemente, com preocupação nos olhos. "A Blake & Partners não pode funcionar sem você para sempre." Ethan apertou Liam um pouco mais, murmurando: "Eu sei, mas nunca mais vou deixar o trabalho ficar entre mim e minha família." Olivia o observou por um longo momento. Entre eles, não havia mais muralhas erguidas por feridas antigas, nem mais medo de perder. Apenas uma família completa, aquela que haviam perdido por tanto tempo. "E o que vai fazer?" ela perguntou, a voz suave como a brisa do jardim. Ethan sorriu, afastando os cabelos de Liam, e com os olhos aquecidos respondeu: "Trabalhar menos, ficar mais em casa. Não vou deixar meu filho crescer sem a mão do pai ao lado." Ele olhou nos olhos de Olivia. "Quero me casar com você, desta vez, sem mentiras, sem ninguém no nosso caminho." Olivia sorriu, lágrimas cintilando nos olhos. Ela se inclinou e beijou sua testa, sussurrando: "Liam e eu esperamos por você por tanto tempo." Naquela noite, sob a luz suave do quarto, Liam dormia entre os pais como um anjo. Ethan apertou a mão de Olivia, encostando a testa na dela. "Obrigado por me dar uma segunda chance." Olivia assentiu suavemente, os olhos se fechando, enquanto seus lábios tocavam os dele. Não era o beijo ardente de amantes perdidos, mas uma promessa calma e terna para o amanhã. Fora da janela, a pequena rua dormia. Dentro da casa de madeira, uma nova família renascia.
imperfeita, mas envolta em amor. Após dias de vida tranquila no subúrbio, Ethan sabia que era hora de levar Olivia e Liam de volta à cidade. O lugar que antes temia que os separasse, agora seria testemunha de um novo começo. Na manhã seguinte, enquanto amarrava os cadarços de Liam, ele olhou para Olivia com firmeza. Quero que você e nosso filho voltem para Manhattan. Venham para casa comigo. Olivia congelou na pia, a água escorrendo pelos dedos trêmulos. Memórias antigas e feridas de Nova York ressurgiram como uma onda. Mas então, Liam, ainda com seu boné vermelho, correu ao redor de Ethan gritando: Papai, mamãe, casa! Apenas 3 palavras foram suficientes para Olivia saber. Talvez, desta vez, a cidade seria um verdadeiro lar. Ethan manteve seu plano em segredo. Preparou uma cobertura ensolarada, cheia de cores quentes e flores frescas. Queria que Olivia entrasse e sentisse que não era mais uma fortaleza fria, mas um refúgio de verdade. Naquela noite, pediu que Olivia vestisse um vestido simples e a levou até o terraço, agora transformado em um jardim de rosas brancas sob luzes douradas. Olivia entrou em meio a centenas de flores dançando na brisa de Manhattan. Virou-se atônita ao ver Ethan ajoelhar-se e abrir uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de noivado único, com uma pedra escolhida e gravada por ele mesmo. Para sempre sua, Olivia Carter. A voz de Ethan era baixa, trêmula, mas decidida. Eu te perdi uma vez. Perdi os primeiros anos de Liam. Não quero perder mais um segundo. Ele respirou fundo, as palavras cruas no ar da noite. Prometo proteger você e nosso filho, ser um pai de verdade, compensar cada lágrima que você chorou sozinha. Por favor, casa comigo. Me deixa te amar do jeito certo. A mão de Olivia cobriu a boca, os ombros tremendo enquanto as lágrimas escorriam livremente. Eu estava com tanto medo, medo de te amar de novo e perder tudo. Sua voz falhou. Mas agora eu sei, Ethan. Enquanto estivermos juntos, nada poderá nos quebrar de novo. Com mãos trêmulas, Ethan colocou o anel em seu dedo. Quando o diamante refletiu as luzes da cidade, Olivia caiu em seus braços. Naquela noite, sob as estrelas de Nova York, eles se abraçaram como se nunca mais fossem se soltar. Semanas depois, Liam completou 6 anos. A cobertura estava decorada com balões azuis e brancos e um bolo de super-herói que Ethan havia encomendado especialmente. Pela primeira vez na vida, Liam apagou as velhinhas com a mamãe e o papai ao seu lado. O que você desejou? Ethan perguntou sorrindo, com o braço ao redor de Olivia. Liam fechou os olhos com força, beijou suavemente o rosto de cada um e sussurrou: Desejei que papai e mamãe fiquem comigo para sempre. A vela se apagou e aplausos preencheram o ambiente. Ethan se inclinou, sussurrando no ouvido de Olivia uma promessa tão antiga quanto o amor. O desejo do nosso filho, eu vou realizar. Entre risadas infantis, bolo doce e luzes cintilantes, uma família antes quebrada agora brilhava inteira e radiante, como os primeiros raios da primavera sobre o horizonte de Manhattan. E no coração de Olivia, pela primeira vez, para sempre, não parecia mais um conto de fadas, mas uma promessa em que ela podia acreditar.